Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer a reflexão da história da Rainha Esther. Ela foi uma moça, ela era judia e ela perdeu seus pais quando ainda era criança e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. No tempo em que ela estava na sua juventude, houve um concurso na cidade, pois o rei Assuero gostaria de escolher, dentre as moças mais belas da cidade, uma para ser a sua rainha, já que a sua esposa tinha sido destituída do cargo de rainha, pois ela havia desobedecido e desonrado o rei num momento em que ele estava festejando com os seus amigos e ela pediu que ela viesse à sua presença e ela se recusou. E isso desagradou o coração do rei, foi uma desobediência, uma desonra para ele, e ele então destituiu ela do cargo e fez com que esse concurso fosse realizado na cidade, porque ele queria constituir uma rainha que fosse a mais bela daquela cidade. E neste concurso, a rainha Esther foi a escolhida. E ela foi ali servir ao rei como rainha dele. Só que houve um decreto em que o rei permitiu que Amã era como se fosse um primeiro-ministro do rei. E Amã, ele era um perseguidor do povo judeu. E o rei permitiu que Amã fizesse um decreto em que ele iria matar todos os judeus em apenas um dia. E Mardoqueu, o primo de Esté, ficou sabendo do decreto, da notícia, e ele foi até Esté. E aí eu quero ler com você no livro de Esté, no capítulo 4, no verso 12 até o 16, que fala assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte dos judeus, para os judeus. Mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Continua. Então Esté mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Esté, ela percebeu que ela foi plantada naquele tempo e foi colocada como rainha naquela posição, naquele reino, para fazer alguma coisa pelo seu povo, o povo judeu. E ela logo toma atitudes estratégicas para reunir o povo, para unir em oração, em jejum, para intercederem pela vida dela, porque ela tomaria uma atitude ousada, que é ir à presença do rei sem ser convidada. E isso, naquele tempo, se o rei não estendesse o seu cedro autorizando a sua presença, era pena de morte. E ela ousou, ela percebeu que aquele era o tempo de ela fazer algo para o Senhor. Então, eu quero dizer para você que o nosso tempo de fazer história é hoje. Atenda ao seu chamado. Não importa se você vai ser conhecido ou reconhecido aqui na terra. O que importa é que você vai ser conhecido nos céus. Você foi plantado neste tempo para fazer história. Não seja um espectador. É hora de celebrar vitórias. Faça o reino crescer. O lugar onde nós fomos colocados por Deus pode ser fatal para mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. A questão é termos clareza, consciência e certeza de que estamos colocados em um lugar por Deus.
e Ele espera de nós uma ação de acordo com a exigência da nossa fé. E é isso que eu quero deixar de reflexão para você hoje. Em que situação você se encontra hoje? Aonde você está plantado hoje? Você está plantado numa família, numa igreja, num ambiente de trabalho, num ambiente de amigos, num grupo de amigos? Aonde você está inserido hoje que Deus está exigindo de você uma atitude, uma ação de acordo com a sua fé? Creia que você foi plantado neste lugar e neste tempo para fazer a diferença. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.